O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Boa noite, amigos e amigas, telespectadores aí, tá? Peço por pedido graciosamente perdão a todos os meus ouvintes, telespectadores que estão nos acompanhando aí pela rede regional, TV regional, tá? Pela Rede Seba, pela Funarge, pela meu canal no YouTube Por Dentro da Luta, a todos os meus companheiros aí, tá? Amigos, telespectadores, tá? Porque infelizmente o programa anterior ele passou do limite, entendeu? E hoje a gente já está com um pouco de atraso, embora a gente sabe também que daqui a pouco tem um jogo, o jogo vai passar um pouco aí depois da hora. Então, meus amigos, prazer imenso estar com vocês aí mais uma vez, agradecendo a Deus, agradecendo a todos eles que estão nos acompanhando, você que está nos acompanhando aí, deixe seu like, deixe sua curtida, manda sua mensagem, deixe sua pergunta no ar e também pode deixar aí o seu recado aí, seu legado, tranquilo? E aí, vamos aqui, mais uma vez, é uma honra estar recebendo aqui nosso grande irmão, amigo e grande mestre, Gustavo Salomão, tá? Faixa preta em 5 graus, vice-presidente da federação aí, que vai estar aí nos contando aí um pouco aí da sua trajetória, sua vida e também do seu legado aí no jiu-jitsu aí. Gustavo, boa noite aí, muito obrigado. Queria agradecer aí a todos os organizadores aí da TV Regional, ao locutor Giovanni Amorim, né, pela presença. E eu estou aqui, né, não para representar só o jiu-jitsu em si, mas sim para falar um pouco da história de todas as artes marciais aí da nossa região, né, e o que veio a fomentar, né, para que eu tivesse interesse, né, em adentrar nas artes marciais, né? E eu estou aqui, acima de tudo, Giovanni, pela união, tá? O meu trabalho em jiu-jitsu ele sempre foi focado para a união das artes marciais e a união dentro do jiu-jitsu também. Então, eu me sinto honrado por estar aqui hoje. Pô, meu irmão, a honra é minha, porque você é um cara aí de tradição, ícone, primeiro faixa preta de Cordeiro, entendeu? Então, a gente está e para mostrar aí para quem não conhece, apesar que todo mundo sabe quem é você, inclusive tem outros lugares que você sabe fora aqui do Brasil internacional, mas às vezes muitas pessoas novas não conhecem seu trabalho e sua trajetória no esporte, entendeu? Então a gente hoje está aí para falar disso. Também queria agradecer, cara, a pizzaria Levilete, nosso amigo Andrei, acabou de trazer uma pizza aí, ó, o Salomão privilegiado aí. Andrei, obrigado, pô, nem... A gente está aí, Andrei. Obrigado pela parceria aí, cara. Você é demais, velho. Você é o nosso brother, entendeu? Pizza aí pra gente aí degustar.
Então, Gustavo, me fala aí, você é oriundo aí, como é que foi seu interesse aí nessa, se enveredar pelo meio de jiu-jitsu aí, como é que foi a sua chegada no jiu-jitsu, quem te apresentou, como é que foi, me conta um pouco aí dessa trajetória sua aí. Então, Giovanni, eu primeiramente, né, para ser o mais justo e coerente possível e o mais sucinto também, tá? Eu queria, né, dizer, retroagir um pouquinho antes da história do jiu-jitsu, né, que felizmente eu venho citar o nome do meu irmão Conrado Booker, né? Nós somos oriundos, né, da briga de rua, tá? A gente, na nossa infância e adolescência, pré-adolescência e adolescência, né, não tinha muito artes marciais na região, né? Tinha o karatê, né? Tinha capoeira, entendeu? E tinha os supostos, né, brigadores de rua, né, vamos dizer assim, entendeu? Aqueles jovens mais rebeldes, né? E, enfim, o próprio, né, o Conrado, né, por ele sempre, né, ser o cara mais boa pinta, sempre tinha um que enfrentava ele, e eu era aquele amigo que entrava para protegê-lo, que fosse contra um, contra dois, contra cinco. E através disso, né, a gente veio, né, a ir, né, a gente foi pegando maturidade, né, e fomos vendo que aquele não era o caminho, né? E eu estou falando brigador de rua, mas até 15, 16 anos, entendeu? Posteriormente a isso, a gente já começou a ver as artes marciais em geral, né, como uma forma realmente da gente estar externando essa energia que a gente, né, que a gente tinha, entendeu? E eu tenho que congratular aqui, né? Eu citei, né, eu tenho que citar aqui nomes de pessoas pelas quais rapidamente, em 2 minutos, todas que fizeram parte da nossa história, tá? Entendeu? E na verdade, né, o nosso jiu-jitsu, ele começou, né, com o Leonardo Pontes Marreto, que é o Léo Pitu, né, com o Bernardo, tá? Foram os que trouxeram o jiu-jitsu. Nós temos hoje o nosso ícone, que está bombeiro, né? Flávio Serafim, que é um dos nossos representantes lá em Abu Dhabi hoje, né? Nós temos 2 representantes em Abu Dhabi e em Dubai. Eu tenho um ex-aluno que dá aula para o Exército de Dubai, que é o André Barreto, né? E nós temos, né, o Conrado, ele faz parte da minha vida. Nós temos o Tiléu, né, do kickbox, que é um dos, né, samurais que a gente tem na região. Chico Karatê, Mestre Preguinho, mestre Rolha, né? Entendeu? Das escolas de jiu-jitsu, né? Nós temos aí o Maurício Martins e o Daniel Galvão, que são da Della Rivas, o mestre Alair Dias, que foi o mestre pelo qual eu aprendi técnicas de jiu-jitsu. Ele foi o primeiro faixa preta que tinha na região, porque na nossa época, um faixa roxa, tá? De jiu-jitsu, ele tinha um nível de um faixa preta hoje. A gente era muito cascudo, né? E o mestre Alair, quando a gente deu né, quando a era, né, de Léo retornou para Friburgo, o professor Leonardo Pontes Marreto, vulgo Léo Pitu, e o Pintinho, né, retornaram para Friburgo, que entrou a segunda geração de jiu-jitsu, e eu, né, comigo e Conrado, né, foi através do professor Alair Dias, né, depois os professores da Della Riva, Maurício Martins e Daniel Galvão, tá? Inclusive, o Conrado, ele fez arte e ganha faixa preta Della Riva. Foi autorizado. E eu, pelo mestre Vanderlei, né, que é o mestre da WCL, mestre Vanderlei de Itaperuna, mestre Neto, né, do judô, entendeu? Eu tive a honra, né, de participar, né, da equipe WCL e ainda participo. É a minha bandeira ainda, a WCL Judô e Artes Marciais, né? E aí nós temos, né, hoje, né, temos o grão-mestre Anselmo, que é o meu presidente, né, da Federação Fluminense de Jiu-Jitsu, entendeu? E o meu grão-mestre, né? E temos todo um legado desse jiu-jitsu, entendeu?
não é? Que é o professor Edinho, o professor Splinter, o professor Fabrício Bernardo, que é o vulgo Pelau, o professor Anderson Pedro Ferro, não é? Temos aí, daqui de Cantagalo, né, o Vitor Reis, que é o Vitor Cabrita, o Vinícius Chulapa, né, já aí, né, hoje nos representando muito bem, nós temos o Fabrício Pelau, o Vinícius Chulapa, o Júlio César Splinter Moraes, né, dentre vários outros, né, sempre competindo e ficando sempre de frente nas competições de ponta. Né? Nós temos o Dudu Balu, uma referência hoje, Eduardo Bessa, filho, sobrinho do antigo mestre, falecido Maurício Bessa. O Maurício Bessa, ele era uma enciclopédia das artes marciais. Entendeu? E faixa preta do caso. Ele sabia, ele tinha mescla de tudo. Ele era uma lenda viva do MMA e nós não sabíamos. Não sabia. Nós não tínhamos noção disso, né? E hoje nós, né, dentre essa geração, segunda, terceira e quarta geração, nós temos o professor Edivan Júnior, de Macuco, que fez, né, vem fazendo um belo trabalho lá e tem a Liga Centro-Norte Fluminense de Jiu-Jitsu, né? Aí temos o Juninho, que foi meu aluno de Macuco, o Rominho, que foi vereador, né? Aí são todos já gerações que nós criamos, né? Eu e Conrado, né? Tem o Juan, e né, na nossa história, né, temos o Greidson do Efésios, o Edson Araújo, o Wesley Dirks, né? Temos o Emanuel Lobinho, que é o nosso irmão, amigo, entendeu, né? Temos o Brunão, que foi um dos competidores aí, que chegou a fazer umas lutas de MMA, né? Tem o Mike Felipe e o pai dele, Carlinhos Cabeça Preta, que foi um dos precursores também aí, uma das lendas do Karatê, né? Mestre Álvaro, entendeu? Que é um dos ícones também do Karatê, entendeu? Duca, que é um mestre de capoeira inigualável, Boleba, né? Amigo de nós todos, né? E, para encerrar, tem o mestre Júnior, que foi justamente aquele pelo qual me fez adentrar no jiu-jitsu junto com o Conrado. Como que foi essa história? Sucintamente, tentando resumir ao máximo, né, nós tínhamos essas passagens, né, em brigas de rua, por vaidade e tudo mais. E aí, né, eu lembro que tinha um baile, né, no Clube de Cordeiro, e nós fomos ao baile, um dos amigos me chamaram para ir nesse baile, e aí eu fui, né, eu era jovem, entrei no baile, enfim, tinha um rapaz que, né, a gente, desde criança, a gente costumava ter um certo conflito, entendeu, né? Eu ia soltar pipa lá no bairro dele, aí eu cortava ele e ele me batia, enfim. Chegou nesse baile, né, eu menor de idade, mas eu já bem rebelde, né, o rapaz, ele me afrontou, né? E aí nessa, né, eu tinha feito umas aulas, eu era um bom brigador de rua e tinha feito umas aulas já de kickboxing, eu tinha um saco que eu treinava muito nele. E aí eu falei, bom, agora eu vou à forra, né? E ali, né, aconteceu da gente brigar e nos embolarmos, eu não sabia de jiu-jitsu ainda, né? E, né, houve aquele tumulto e tudo mais, e posteriormente, um mês depois, né, o Conrado me chama, né, para participar de uma aula de jiu-jitsu. Ele tinha 1 semana, 2 semanas só, e dali, né, eu fui participar dessa aula e eis-me aqui até hoje, né? Aí começou a história, né? Eu, minha história inicial de jiu-jitsu, nos primeiros 2 anos, eu não era, eu sempre falo, não era um bom lutador. Eu usava muita força, entendeu? Né? Eu vinha com muita agressividade, né? Para uma arte que se chama arte suave, entendeu? Depois de 2 anos de luta, que eu, 1 ano e meio mais ou menos, vamos dizer assim, né? Assim, logo após eu pegar a faixa verde, a gente chegou a ganhar uma Copa, chamava Copa Benítez. Foi um estadual organizado por um candidato a deputado na época. Eu e o Conrado ganhamos, né? Chegamos a fazer uma outra luta aqui em Cantagalo, salvo engano, né? Friburgo também, entendeu? Né? Tudo de branca, verde, né? Na época se utilizava a faixa verde, né? Mas eu não era um bom lutador, eu não me achava um bom lutador. Só depois de 2 anos, né? 1 ano e meio, 2 anos de jiu-jitsu, que eu comecei
a entender o quebra-cabeça, né? Vamos dizer assim. Porque a arte suave, ela é um quebra-cabeça, né? E ela elimina, né? A vantagem do jiu-jitsu é essa, né? Você elimina a força através da técnica, né? Inclusive, eu sempre gosto de falar para os pais, né? Mães, coloquem seus filhos no jiu-jitsu, tá? O jiu-jitsu, ele é um esporte pelo qual em 90 dias você não muda o pensamento e não disciplina só uma criança, não. Você muda todo um conceito de vida. Você pode pegar uma pessoa, um jovem, sem nenhuma perspectiva de vida e você colocar ele para treinar 2 a 3 vezes por semana, com 90 dias, você bota uma medalha no peito desse rapaz, tá? E você muda a vida dele. E isso eu tive a honra de fazer, né? Como pioneiro em projetos sociais, né? Eu dei ênfase a isso, saí do mercado do jiu-jitsu, né? Para justamente o meu legado, né? Que vem aí, né? Desde o Edinho, Splinter, Pelau, até o pessoal de Macuco. A primeira academia, né, que a gente, assim, eu conheci lá, de só ter, que era antigamente treinava numa academia de musculação. Tinha aquele espaço ali pra gente. Sim, sim. Aí, pô, a primeira academia, tirando o Rio de Janeiro, é lógico, Niterói, que eu frequentava ali, que eu pude ver aqui na área nossa, era a sua. Foi a primeira academia voltada só para jiu-jitsu de manhã, tarde e noite. Sim, só de manhã, focado tarde e noite. para treino e várias, né, várias modalidades, tanto mulher, feminino, com aulas particular, aula para menina, aula para criança, aula para adulto. E também foi uma coisa interessante na época, que eu guardo, que você foi o primeiro cara mesmo a fazer tipo o Carson Gracie, dar aula de graça para as pessoas ali, ajudou muitos professores como Edinho, Splinter, entendeu? Que passaram por lá, Pelau, que foram todos caras que você não cobrava para poder estar ali na sua academia. Eu lembro que muitas pessoas da época ainda falaram que nós, quando a gente treinava com o Léo, você sabe disso, jiu-jitsu não era um esporte de situação financeira já um pouco elevada, nem todo mundo treinava e você abriu as portas. E como é que foi isso aí, Gustavo? Então, que partiu disso aí? Giovanni, a verdade é que nós éramos uma família, ainda somos. A família Jiu-Jitsu, né? Porteiro, Cantagalo, Macuco, região, esse novo legado, ele segue uma hierarquia. Todas as artes marciais, elas têm que seguir uma hierarquia. E, na verdade, o ambiente que nós tínhamos era a família. Quando podia, e não quer dizer que não pagavam, não, tá, irmão? O Edinho contribuiu, o Splinter, o fulano, todos contribuíam quando podiam. Quando não podiam, por quê? Eu tinha uma casa, que era uma casa que meu pai cedeu para a gente montar aquele CT. O primeiro CT da região, né? E durante um lapso de tempo, eu e Conrado, 1 ano, nós ficamos distantes, tá? Por causa de equipe, jiu-jitsu é um esporte de egos. É complicado, né? Por mais que eu e Conrado a gente tenha uma história de vida em tudo juntos, e graças a Deus vai ser assim de hoje para a eternidade, né? Durante um lapso de tempo de 1 ano a 1 ano e meio, nós ficamos, né, um pouco afastados por causa dele estar numa equipe e eu estar em outra, né? Isso aconteceu, porque infelizmente acontece da gente estar, né, experimentando uma equipe, experimentando outra, enfim. E nessa fase, né, quando eu cheguei na época a ter 130, né, atletas em Cordeiro, Macuco, Trajano e Cantagalo, salvo engano. 130 e poucos atletas, sob minha supervisão. Carro também. Chegamos aí para outras cidades, entendeu? Salvo engano, não sei se eu cheguei a Monerá, fazer um trabalhinho, 2 barras, às vezes fazia um aulão, fazia um torneio interno, né? Mas enfim, a gente era uma família, né? E por isso que deu certo, entendeu? Né? Essa família, essa união, esse respeito que eles, né, que os atletas tinham para comigo e a confiança que eles tinham. E mal sabem eles, né, mal sabiam que eu sempre estava me esforçando muito, né? Porque quando chegou numa fase muito importante do nosso jiu-jitsu, para que ele seja o que ele é hoje, para que eu e Conrado formássemos
essa nova geração do jiu-jitsu, pela qual, salvo engano, o nosso ilustríssimo campeão Flávio Serafim já estava em Abu Dhabi, já, ou estava indo já estava em Friburgo, pronto para migrar, né? Quando a gente veio com né, com esse novo legado, entendeu? Eu perguntei a Deus, o senhor, é isso que o senhor deseja? E assim foi. Eu continuei com o jiu-jitsu, né? E através, né, do trabalho que foi feito, né, nós começamos a intensificar a ida em competições. Mas antes disso, né, eu tenho que dar uma ênfase também à minha história com o Conrado antes de nós sermos professores, porque Conradinho era o carro-chefe, ele era a linha de frente. Salomão, vamos lutar. Tudo bem, éramos eu e ele, e a gente ia para qualquer lugar. Antes de eu lesionar meu ombro, de eu ter uma luxação de 6º grau que veio a me impedir futuramente de continuar competindo, eu lembro que nós fomos a 4 competições sequentes, que foi a Liga da LERJ, né? Liga do Estado do Rio de Janeiro de Jiu-Jitsu. Na época, a Liga da LERJ e a Copa Ciclone, né, eram os maiores eventos, né? Ciclone na Alfabarra. Eram os maiores eventos que nós tínhamos de jiu-jitsu na região, tá? No estado, no Brasil, entendeu? Na verdade, né, não tinha CBJJ ainda, tá? Entendeu? Só tinha FJJ Rio, LERJ e Lins, que eram as mesmas, né? Entendeu? Liga Nacional e Liga Estadual. E tínhamos a Copa Ciclone, que envolvia a cúpula, entendeu? Do jiu-jitsu do Rio de Janeiro e de Niterói, né? Pela qual, inclusive, o grão-mestre presidente Anselmo, né, da Federação Fluminense, né, fez parte, né, desse quadro técnico, não só como árbitro, mas como um dos organizadores, né? Então, nós tivemos, eu e o Conrado, a oportunidade, a honra de participarmos de 4 eventos, né? E eu lembro que nós despontamos nessa época. Nós fomos Liga da LERJ, eu fui campeão, ou vice-campeão. Aí fomos na Copa Ciclone, Conrado venceu 3 ou 4 lutas de uma forma, meu Deus, esplendorosa. Eu lembro até que eu fui lutar com um aluno do Ryan Gracie, né? O cara era um monstro, o cara finalizando todas as lutas. Aí na minha, ele não conseguiu me finalizar. Mas aí Conrado falou um negócio, né? Faz isso. Eu fui olhar para o Conrado, o camarada me baianou, mas foi ali que ele me ganhou. Aí eu lembro, foi quando nós tivemos o nosso contato com o Ryan Gracie, né? Aqui tem até uma foto icônica né? que eu tirei com o Ryan. O Brunão estava tendo uma outra das fotos também, daqui de Cantagalo. E aí, né, eu lutei com esse aluno dele, ele não me pegou, o aluno ficou encravado com aquilo. Poxa, eu vim para finalizar todo mundo. Aí o Ryan, pô, grandão, você segurou a barra, né? Enfim, aí ali a gente, né? E aí eu fui conhecer a pessoa do Ryan Gracie. Eu tive essa honra, entendeu? E na semana seguinte nós fomos para Itaperuna. Antes de eu conhecer meus amados mestres do Vanderlei Cordeiro de Lima e Neto, nós fomos para a competição lá. Eu lembro que eu lutei com um camarada duríssimo lá, que hoje é meu amigo e irmão, Batista, né? E eu, né, consegui, durante a luta todinha, entendeu? Minar o Batista, até uma certa fase da luta, entendeu, né? Dizem até que eu tinha ganhado a luta por finalização. Mas eu lembro que o nosso irmão Greidson Ram foi com a gente na época tomou um produto à base de cafeína, efedrina, Ripid Fluid, que chamava. E eu já era muito enérgico, eu fui tomar aquilo, me fez mal. Eu lembro que do meio para o final da luta eu perdi um pouquinho os sentidos, mas continuei lutamos até o final, e foi um lutaço, até pelo qual o mestre Neto, na época, Puripão, né, que o Neto, ele era tão destacado, entendeu? Que ele era um judoca que ele ia para os campeonatos de jiu-jitsu e detonava todo mundo. Não tem essa, tá? Entendeu? Então, né, a gente tem que... eu tenho que falar isso me deixa arrepiado de falar, porque eu vim dessa escola também, entendeu, né? E, poxa, o Netão, ele ia e enfrentava qualquer lutador de jiu-jitsu,
entendeu? E ele com o judô dele apuradíssimo, tá? Um monstro, tá entendendo? De força e de técnica, e ele ia para os campeonatos de jiu-jitsu e se destacava, entendeu, né? E posteriormente eu tive a honra de entrar para a WCL, que é do mestre Vanderlei Cordeiro de Lima, né? E ser aluno do Vanderlei, do Neto, e aí foi uma outra história maravilhosa de anos, pela qual eu fui pegar a faixa preta, né, lá em São Francisco, Tabapuana, com o diretor Fabiano Gáudio, diretor de eventos da FJJ na época, né? Eu peguei 2 certificados, da Liga Norte Noroeste Fluminense Jiu-Jitsu e da FJJ Rio. Só que para pegar o diploma de faixa preta, eu tive que passar por um dia inteiro, tá, de exame de faixa. E o mais interessante, foi um ônibus daqui, você entendeu? Então não tem nada mais gratificante. Foi o Edinho, foi o Splinter, foram as meninas, né, salvo engano, Bruninho, Thiago da Essência, foi uma turma, entendeu? Só para, né, me prestigiarem fazendo o exame. Ou uns foram fazer exame, salvo engano, Edinho, Splinter deve ter de fazer exame também, entendeu? Mas o exame de faixa preta você tinha que a aula teórica, prática, arbitrar e lutar, entendeu? Então era algo bem completo e bem complexo também, entendeu? E lá um lugar muito quente, né? Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo, né? E eu peguei, né, consegui pegar a tão sonhada faixa preta, que hoje eu digo para todos que faixa preta, né, a faixa só serve para amarrar a cintura, né? Obviamente que você tem que respeitar as faixas e a hierarquia, entendeu? Né? A hierarquia, ela diz respeito muito à disciplina. O que é disciplina? Poxa, eu vou treinar com o meu mestre, com o meu grão-mestre, eu não vou, né? Não é por uma questão de eu querer mostrar nada, é por uma questão de respeito, é de saber que ele sempre vai ter algo para me ensinar. Então eu não vou partir para dentro dele para mostrar que eu sou bom, que hoje eu sou melhor, ou que ele está mais debilitado e eu estou mais forte. Então, esse é o novo jiu-jitsu. Esse é o jiu-jitsu, entendeu? Desportivo, tá? Esse é o jiu-jitsu antes do jiu-jitsu Gracie. Porque nós somos de 2 gerações de jiu-jitsu. Antes do jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu Gracie, Carson Gracie, tá? Que diz respeito, né, à defesa pessoal, tá? Entendeu? Que aí entra no ramo da briga de rua, porque os Gracie, para provarem, né, eu tenho lá as revistas, fitas cassete. Eles eram muito provocados, testados. Muito testados, todos. Eu fui. Todo lutador de arte marcial tem o seu ego, Giovanni. Todo lutador, ele se garante, tá entendendo? Todos nós nos garantimos. Eu me garanto não é pelo lado do jiu-jitsu não, irmão. Eu me garanto pelo lado um pouquinho do judô hoje, um pouquinho da trocação. Pelo que eu aprendi, sei que faz eu ter capacidade de me, não vou falar, sobreviver a determinadas situações. Né? Exatamente. Foi uma vez, por isso que eu sempre falo com você. Você vê, eu sempre falo, você sabe disso. Eu não uso faixa. Eu uso meu calção lá e minha bermuda. Eu não faço questão, entendeu? Por causa que eu sempre falo. O que eu sei, pra mim, é o que me defende. Defende minha família, defende meus amigos, defende minha honra, defende você, que é meu irmão, Conrado, defende meus amigos. Sim. O que eu sei pra mim. Sim. Então, eu sempre falo, só que a gente já fomos testados, você sabe disso. Sim. E hoje, mais ainda, porque as pessoas não sabem do que vem lá atrás pavimentando a estrada. Na verdade, a estrada é longa, não é? Você vê, antes de você, da gente mesmo, o próprio Vanderlei de Itaperuna, nosso mestre, ele já estava lá atrás. A história dele... já estava lá atrás. Aquele dia ele falou a história pra gente lá, sentar da mesa dele. A história de Vanderlei é uma história muito interessante, porque ele chegou na Carson Gracie e todo mundo judoca aqui, né, só os ícones da Carson, né? Bustamante, Zé Mário, inclusive mandar um abraço pro saudoso Paulo Filho, Paulão,
é um dos ícones mundiais aí Paulada, do jiu-jitsu. Entendeu? Paulada hoje Poxa vida. Paulada hoje é criador de pichachau. Uma vez por semana eu converso com o mestre Paulão, entendeu? Né? E grande. que é amigo do Cabrito também, amigo da turma aí. Pequeno guerreiro. E, enfim, né? Os caras são monstros, tá? Os caras são monstros. E o mestre Vanderlei foi lutar na galera ainda. o mestre Vanderlei ainda foi antes. De Peixotinho, de Pinduca, de Rosado. Exatamente. Era uma época que tinha Carson Gracie, era Carson Gracie embaçada, porque eu vivia ali naquela área ali com meus primos e era um troço de nego não ir, entendendo como chegou a gente quando a gente estava com o Léo. A pessoa não ia no treino da gente. O pessoal tinha um temor. Tinha um certo temor. Pé atrás. Cada treino era uma guerra. Eu não vou ali porque o negócio ali não é legal. Passou a guarda, o pau quebrava, entendeu? Ia pra rua. Então. Era complicado. E com a Carson Gracie também era assim, o mestre Vanderlei, ele entrou e insistiu, pra gente, né, resumir, entrou, aguentou todos os amassos dos jiu-jiteiros, permaneceu e no final das contas se destacou, né? E com todos as honrarias aí, o nosso mestre Vanderlei é um ser humano diferenciado. Falar um abraço para ele, quando ele está assistindo. Poxa vida, que honra, que honra. Não tem nem palavra para falar. Família, né? São família mesmo. E através dessas pessoas, ô Giovanni, é que eu passei, né, a me desenvolver como lutador, como profissional. Você foi entendeu? Um grande educador. Eu fui passando da vertente do jiu-jitsu para o judô e mesclando as duas. E mais uma vez vou citar o Flávio Serafim, uma das primeiras competições, quando ele veio aqui. Para você. Ok, obrigado. Eu lembro que uma das primeiras competições que tiveram, né, que o nosso mestre, né, Léo Pitu fez na época, e aí a gente conheceu o Pintinho, né? O Pintinho, ele era judoca, e eu lembro... Então, mas aí eu tive a honra, né, de ver ele lutar, entendeu? Ele já era faixa azul de jiu-jitsu, faixa azul com um nível de faixa roxa, marrom, né? Entendeu? Já era judoca, entendeu? E ele aqui em Cantagalo, ele arrebentou, né? Eu lembro que ele aplicou um quedão, não sei se foi o C8 ou Monagui, eu não lembro, são muitos anos, mais de 20 anos, e ali que nós fomos, né, conhecer, né, o Pintinho, que atualmente hoje representa a gente lá na Arábia, né? Ele e o Andrei, né? Grande Andrei Barreto, né? O Andrei começou a treinar comigo, depois foi pro Joanino, né? E eu lembro, né, pra gente ir da nossa conversa intermediária para final, né? Eu sei que a gente tem o nosso tempo também, entendeu? Quando começou a verdadeira guerra mesmo, tipo, de equipes, né? A gente tinha na WCL mais ou menos, sei lá, uns 300, 400 atletas, e a gente, né, mandar um abraço pro saudoso Cláudio Joanino, aqui, né, da Nova União, entendeu? Sempre foi representante, entendeu? Líder da Nova União Macaé, pela qual o Andrei foi treinar lá depois com o Joanino. Eu dei até indicação na época, entendeu? E eu lembro que a gente juntava o grupo de Cordeiro, de Itaperuna, né? Tinha um grupo de Pádua também, e de né? Vocês eram inferno. Vocês eram inferno no campeonato. Era uma guerra, guerra. Vocês eram inferno. A gente conseguia bater. A gente ia pelo Léo, aí eu falava com o Conrado, caramba, os caras de novo aí. Aí passava um tempo, a gente ia lá em Campos lutar, os caras iam lá de novo, lá, perturbando também. Porque a Nova União. Uma quantidade vocês, Nova União, era igual Flamengo e Vasco. Eu lembro que eu tava lutando, cara, em Beach Combat em Campos, aquele que tinha na arena. Vocês de um lado, a Nova União do outro, aquele terror psicológico. Eu olhei, e engraçado foi o Conrado e Ratazana. Vamos lá, nós três naquele corcinho de Conrado. Aí quando eu encontrei você lá ainda, e eu lembro que o Conrado falei assim, caramba, os caras não dá pra competir com os caras vão fechar ponta a ponta. A gente não consegue andar. Era muito atleta. Muito tempo duro. Muito atleta. Né? Eu nem falei do Rafael Barreto aqui, que tá lá no Rio também.
né, professor também, entendeu? Ex-pupilo, né? E eu lembro que a gente juntava a turma toda de A a Z, entendeu? E todo mundo competia. As meninas, os rapazes, mas são tantos que não dá pra gente citar o nome, né? Bruninho, Rafael, Thiago da Essência, né? E, enfim, a gente juntava o grupo todo, entendeu? Aí tinha a linha de frente. Eu só sei que, entendeu? A gente sempre, graças a Deus, a maioria das vezes a gente estava saindo com um troféu de campeão. Isso foi comigo, tá? E comigo e com o Conrado, entendeu, né? Então a gente sempre se destacou, né, nessas competições. E como é que foi, São, você também, seu trabalho ali primeiro, o trabalho de Macuco ali? Como é que começou? Macuco, nós começamos, foi com o Conrado, como sempre, eu e meu querido irmão Conrado, Conrado primeiro foi para Macuco, ele foi primeiro, né? Depois ele, Salomão, vamos comigo, né? E a gente ficou revezando. Aí Conrado primeiro ele tinha uma academia no centro de Macuco. É. Posteriormente, né, nós fomos para Reta em Macuco. Aí ficamos no CIEP lá de Macuco, né? E aí o trabalho de jiu-jitsu, né, já tinha sido iniciado por Conrado. Eu dei continuidade, entendeu, né? Aí foi até na época daquela competição, né? Tiveram 3 campeonatos em Macuco, que foi também na época do Cordeiro Open de Jiu-Jitsu, né? Que nós realizamos 3 versões do Cordeiro Open e tiveram 3 versões do campeonato de Macuco. Eu falei aqui com o Conrado, falei com o tio Chico Karatê, eu acho uma tristeza o Cordeiro hoje não ter um campeonato, como já teve a altura de Cordeiro Open. Não, então, Giovanni, hoje nós temos estadual, né? Pela federação. Pô, né? vários anos, né? Demorou. Você passou, nós passamos ali, não tivemos. O Cordeiro Open foi 2000 e eu estava conversando com o Edinho outro dia, né? Mandar um abração pro Edinho, pro Roberto Kevin aí, tá? São irmãos, tá? Também pros secretários de esporte aí, Eurico, tá? Daqui de Cantagalo, Felipe Mussi, prefeito Leonan Melhorança, vice-prefeito Elvis, prefeita Manuela, tá? São todas pessoas muito queridas, né? Dentre vários outros aí que nos apoiaram e nos apoiam, né? E o que acontece? Na época, né? O primeiro Cordeiro Open de Jiu-Jitsu foi em 2001. Eu tenho jornais lá. Jiu-Jitsu arrasta a multidão para Cordeiro. Aquilo deu mais de 300 atletas para a época e deu 3 a 4 mil pessoas na quadra. O que aconteceu? Um dos caras dos Gracie lá descobriram, eu não posso citar o nome da pessoa, e o rapaz veio aqui me cobrar uma taxa. Quase que eu fui linchado, entendeu? Na época do primeiro Cordeiro, por causa da dimensão do evento. Foi um evento que nenhum de nós esperávamos. Entendeu? O Conrado, né, na época, o campeonato de Aperibé, ele ficou durante anos como etapa do Campeonato Brasileiro e ponta do estadual. Era top de linha, top de linha. Como é que é o nome desse cara da Jeftinha, rapaz? Júlio César? Não, o cabeça lá, ele lutou aqui várias vezes. O que é o top da Jeftinha? Ele tá lá vários, tem o filho do Fabiano Gaudi, Felipe Gaudi, tem o... Não, ele é o ponta, ele é o melhor da Jeftinha. Sim. Rodolfo, não? Rodolfo Vieira. Rodolfo Vieira fez uma final com o filho de Joanino. Fez lá, inclusive vocês falaram no outro podcast. Né? Foi lá então. Porque a Peribé ficou como a Peribé era o campeonato brasileiro. Estadual brasileiro. Era 2 etapas, que eram 2 campeonatos que eu lá. E ele foi chancelado na época. Aí depois a CBJJ eliminou esse tipo de coisa, como teve em Macaé, que eu lutei, tinha Campos, ela deixava valendo pro cara pegar ali e ter alguma credencial de ADCC, até na nossa época, para chegar ao UFC também, a gente tinha que ter um chãozinho aí batido de barro, né? Igual hoje, que o cara tá na sua academia, tá em 3 meses, você através de outro amigo consegue jogar o cara dentro do UFC. Sim, exatamente. E o que acontece? Né? Para você ver que sempre tinha uma barreira. 2001 aconteceu, né, essa situação. Veio cobrar e sabe o que aconteceu? Aí
teve o campeonato de Itaocara ou Aperibé. Eu não fui, porque eu fiquei com medo. Ele falou, se você não pagar a taxa, eu vou te lixar. Você ficou recluso. Aí a minha equipe foi toda, tá? Aí eu lembro até que eu avisei a Conrado e nós fomos campeões. Salomão com medo. Entendeu? Salomão Tá com entendendo? medo. Né? Com barriga, Não, você tem que... eu não vou não. falar o nome dele, não. Eu sei Não, que é. medo não, era respeito. Ah. Ele era um monstro, poxa, ele era... Poxa, se hoje eu sou faixa, né, preta, Você é. preta, 5º grau, né, isso? Então, ele é faixa vermelha e branca. Ele, naquela época ele era um faixa preta, mas com 15 anos aí de quilometragem, tá? O cara era um dos ícones do jiu-jitsu do Rio de Janeiro. E eu tinha que respeitar a hierarquia. Mas, na verdade, o que aconteceu? O mestre Vanderlei interveio e falou assim, não tem motivo nenhum do meu discípulo te pagar taxa. Se você tiver que resolver algo, você vai resolver comigo. E ele era sócio do Vanderlei, né? Então. Entendeu? E aí amenizou o negócio, né? E, enfim, depois ele veio, me abraçou, mas aí para mim Gustavo, é aquele negócio, a gente elimina. E seu lado educador, né, que você foi, né, sempre pregando aí a paz, a pessoa, né, ensinar o cara, como você sempre mostra, né, que a pessoa tem que ser melhor, que a pessoa tem que respeitar o pai. Esse lado aí veio de qual esfera? Giovanni, na verdade, a gente aprende muito com os nossos pais. Meu pai é um exemplo de ser humano, igual que seu pai foi, meu avô foi, entendeu, né? Então a gente parte dessas premissas. Eu falo com o papai todo dia que eu sou uma bomba atômica, entendeu? Eu sou uma bomba, eu sou explosivo, tá? Eu sou um guerreiro, mas eu me contenho, você tá entendendo? E isso é disciplina, tá? Isso é a mesma coisa. Tem uma briga, tem um tumulto, eu corro, eu fujo. Isso para mim é disciplina, entendeu? Porque eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sei que eu não preciso, como você não precisa, e o que a gente tem que fazer é dar o exemplo. E para você educar um jovem ou uma criança, você tem que dar autoconfiança para ele e, ao mesmo tempo, você tem que discipliná-lo, ensinando a ele, olha, eu sou mais forte do que você, eu sou seu professor, eu sou seu mestre, mas eu não preciso brigar com ninguém, entendeu, para provar nada, e você tem que fazer o mesmo na escola ou em qualquer lugar. Agora, se tocarem em você, se tentarem te machucar e você vê que tem risco, aí você reage e depois fala pro tio. E assim eu agia, e até hoje, se eu tiver que agir, que eu estou sem ministrar aula para criança, mas se tiver que utilizar a metodologia, ela é muito simples, tá? É o diálogo, é você conversar. Sempre quando você for mostrar um golpe, cuidado, criança, vai aplicar o golpe, entendeu? Não aplica na rua, tá? Não pode aplicar, porque na verdade foi, né, o que o nosso campeão Royce Gracie, que eu vi num podcast dele, e ele agora vai fazer um seminário que o irmão lá de Pádua, Jander, né, da Jander Team, da Outvision, vão estar lá em Teresópolis. O Jander até me mandou um áudio. Eu ainda não consegui condução, porque eu estou com um probleminha no meu veículo. Quer dizer, um seminário do Royce Gracie, né? Nós temos do Baraúna agora, que eu tive a honra de participar, do Baraúna e do mestre Júlio César, da GFT, entendeu? São seminários os maiores. Para quem está em casa, galera, para buscar conhecimento nunca é demais. Eu não vou poder, porque dia 30 eu tenho guerra, e, inclusive hoje, fechamos o... eu ia falar isso aqui, mas o Conrado falou quem dos 3 oponentes, para qual que eu devia escolher a rua, então já não vai dar, porque fica dia 23 para dia 30 é muito em cima. Sim, sim. Então estou focado que vai ser pedreira, mais uma. Mas, dá o melhor de si, entendeu? E você já vai ser um campeão, se você quiser seguir você. E no mais,
né? Agora o seminário do Baraúna vai ser bom para a cidade. Excelente. Quem não participou da outra vez, ou se você participar novamente, o seminário do Baraúna, você vai aprender detalhes na pegada, tá entendendo? E você conseguir utilizar detalhes, cara. Eu lembro exatamente os detalhes que ele me passou na época, entendeu, né? Do seminário, né, da época, né, eu estava, né, que o Splitter já era da GFT, né, quando eu tive a honra de participar do seminário do Barão do Mestre Júlio César, inclusive fizemos um churrasco com o Mestre Júlio César, e não foi comentado sobre o Moni Salomão, que é meu tio primo avô, né? Entendeu? Não, na verdade, a gente teve que puxar a árvore genealógica. Né? É até engraçado, eu te fiz uma pergunta que foi um seminário que eu estava, quando eu falei seu nome, eu falei, não, eu sou aluno lá do Gustavo Salomão. Aí o cara, quem? Gustavo Salomão? Ué, mas eu falei, ele falou, ele é primo, sobrinho do Munir Salomão. Para quem não sabe. Na verdade, ele era primo do meu avô. É distante, mas. Não, é Salomão. Inclusive, se eu tiver uma foto dele aqui agora, ele tem os traços dele do seu pai. É sério. Falar do nariz, tudo bem. Não, cara, isso não. Sério, eu vou te mostrar depois. Realmente. Todos nós nos destacamos pelo nariz. A filha dele parece muito, entendeu? Eu vou te mandar depois o coisa. E, Gustavo, como é que foi Inclusive o mestre Alair Dias era representante dos Fada. Então, mas quem aprendeu? Não, quem e o Fada, para vocês, já que a gente vai estar no gancho aqui, os Fada, eles foram alunos do Moni Salomão, o mestre Fada, e depois Moni fez a junção dos Greys, porque Moni era... Não, Moni foi aluno do Fada. Não, o Fada foi aluno do Moni. Moni foi aluno do Hélio. O Moni foi um dos primeiros da primeira geração do Hélio. Sim. Hélio Vígio, João Alberto Barreto, aquela galera lá atrás. O Moni ele foi o primeiro. Aí Moni é um dos precursores, eu sei. Passou junto com o mestre da Academia Oriente de Niterói. Essa galera toda era aluno do Hélio. Aí o Moni, como ele morava em Deodoro, porque ele era militar, ele passou a treinar lá, o mestre Fada passou a ter aula com ele. E aí depois ele fez uma junção, porque os Fadas evoluíram, começaram a fazer aplicações de chave de pé, só que Moni arbitrava as competições de jiu-jitsu. Luta de Rickson, luta de Peixotinho, os caras da antigo, do Roy, que morreu, do Hollis, do Carson. Aí um dia o Moni juntou, eles fizeram intercâmbio do Grace com o Fada. Teve isso. Porque o Hélio era amigo do Fada. Para quem acha que o Hélio era inimigo dos Fadas, eles eram amigos. Eles eram unidos em jiu-jitsu. Ele não tinha briga de... que os Fadas eram do Zona Sul, do subúrbio. E nessa briga de ego que tem. Essa rivalidade, isso aí, essa suposta rivalidade, tem muita picuinha no meio disso também. E Gustavo, e como é que é agora a sua trajetória, seu novo trabalho, né, expediente interminável da Federação de Jiu-Jitsu, hoje como vice-presidente? A federação está no coração. O que acontece? Eu te falei que uma vez eu perguntei a Deus, Pai, continuo no jiu-jitsu? E continuei. Numa hipótese remota, tá? Né? Eu não posso dizer que eu sou o maior dos católicos, nem o maior dos evangélicos, mas eu sou um cristão e respeito todas as religiões, tudo que vem do bem, né? Eu respeito muito. Mas a federação foi mais ou menos isso, né? Foi com um convite, né, há muitos anos atrás, do Edinho, para ir numa graduação para conhecer o vice-presidente, o nosso grão-mestre, presidente Anselmo. Eu não pude na época, né? Inclusive a gente ia muito, você saía muito comigo na época, eu ia para academia juntar de pano, sem pano, você lembra? Na época eu rodava tudo, né? Mas eu estava bem, né? Já era um preta graúdo, e eu ia visitar os outros, mas eu ia... hoje eu já não tenho mais jiu-jitsu. Né? Mas eu não uso mais jiu-jitsu. Naquela época, até 8 anos atrás, eu ia para amassar mesmo e pronto. Depois eu parei. Hoje eu só treino me defendendo, entendeu? Enfim, mas nessa época que o Edinho quis me apresentar ao presidente Anselmo,
né? O grão-mestre. A gente não pôde, eu acho que a gente tinha viajado em você e não tive a honra de conhecer. Mas Deus é perfeito, né? E eu tive a oportunidade de ser diplomado pela Federação Fluminense de Jiu-Jitsu. A Federação Fluminense de Jiu-Jitsu ela foi fundada em 2019. Quem é o grão-mestre presidente Anselmo Luiz Paes? Ele é um visionário, ele é um homem que ele foi um dos participantes do Estatuto da CBJJ, ele é um dos ícones do jiu-jitsu de Niterói, né? É a mesma coisa você dividir Barra da Tijuca e Tijuca, né? Vamos dizer, classes sociais, situações financeiras. Então, tudo bem. Eu só estou se fazendo uma citação, porque é a mesma coisa você falar de Rio de Janeiro do jiu-jitsu e não falar de Niterói. Você entendeu? Tá entendendo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você querer fazer uma divisão de algo que é a mesma coisa. As duas histórias, São Gonçalo, Itaboraí. São lugares que as pessoas dizem lá, mas são só o jiu-jitsu de ponta. É o jiu-jitsu de origem, como da família Gracie. Só que tem aqueles que estavam lá no Rio que estavam aparecendo mais nas fotos. E o nosso presidente, grão-mestre Anselmo, é o que não estava muito preocupado com foto na época. É mais ou menos isso. Só que ele foi um dos... quando teve um desafio dos mais importantes do país na época, o presidente Anselmo ele foi o árbitro selecionado para representar o estado do Rio. Na época ele estava nos explicando que teve um evento no Rio, né, foi selecionado o árbitro do Rio, de Minas e de São Paulo para arbitrarem, entendeu? Com todas, ir de avião lá para Bahia, parece, fazer um campeonato internacional. Ele foi, na época, o melhor árbitro selecionado. Então, o meu grão-mestre, presidente hoje, né, um dos meus mestres, que é Vanderlei também, é o meu mestre, né? O meu presidente, ele é um visionário, pelo qual ele fundou a Federação Fluminense de Jiu-Jitsu com líderes, tá, do jiu-jitsu de Niterói e do Rio, que, né, tinha a vice-presidente pela qual hoje, né, hoje eu sou vice-presidente administrativo e diretor de relações públicas da federação, né? A federação é dividida em funções, né? Tem o Edinho que pega a parte técnica, tem o diretor de marketing, né? Enfim, né? Tem toda a federação, toda a liga, ela tem suas repartições, né? E o nosso presidente, ele visualizou, ele seguiu todos os trâmites, fundou e colocou sua vice-presidente, sua diretoria lá do Rio, de Niterói. Só que o que acontece? Esse pessoal que ele colocou lá, essa turma de graúdos, que é a mestra Emília Barreto, né, que é a presidente ou vice-presidente da FERJ, entendeu? Dentre outros lá, né, o que acontece? Eles já estavam muito comprometidos com o jiu-jitsu lá de baixo. Então, o nosso presidente, o grão-mestre Anselmo, como visionário, ele, não, eu quero continuar. E o nosso presidente, o que mais me incentiva nele é porque ele não desiste. Ele é um homem implacável, ele é uma pessoa que, quando todo mundo está desistindo, ele fala, a gente vai fazer o evento. Porque a federação não pensa, tá, em fins lucrativos. Para a gente chegar na nossa etapa final, que é a parte do campeonato que nós vamos ter em Cantagalo domingo agora, tá? Para você ter uma noção, qual é o fundamento da Federação Fluminense de Jiu-Jitsu? Primeiro, nós não temos fins lucrativos. Segundo, tá? Eu vim aqui com a camisa, né? Copa Brasil de Jiu-Jitsu foi a primeira Copa primeiro evento a nível brasileiro que a nossa região teve, tá? Nós batemos mais de 350 atletas na quadra aqui de Cantagalo, explosão de público, tá entendendo, né? A cidade de Cantagalo ficou aquela, né? Eu lembro que né, as secretarias, vem todo mundo, entendeu? Tirar foto, fazer filmagem, toda a parte da área externa da quadra de Cantagalo, porque estava mais movimentado que o próprio carnaval, entendeu? Aquele monte de ônibus, vans, né? E aquilo ficou muito cheio, entendeu? E foi um evento a nível brasileiro. Nacional. Nível nacional. Vai ser de novo. Entendeu? Sucesso
esse campeonato de domingo aí, qual é? Então, para a gente encerrar, a meta da federação é realizar eventos a nível estadual e brasileiro na região, pelos quais a gente não precisa estar sempre migrando para Niterói e Rio, não quer dizer que não tem aqui, não. Tem que participar dos eventos das confederações e das outras federações também, tá? Mas hoje nós temos uma federação aqui para te diplomar, para te legalizar, para reconhecer uma entidade com CNPJ legalizada, que vai reconhecer o Giovanni Amorim, o fulano, o ciclano, vai te proporcionar um diploma legalizado, você vai ter um reconhecimento. Se você ranquear, você vai ganhar premiação, a sua equipe, você está entendendo? E tudo materiais de qualidade, né? Tudo feito com a maior seriedade possível, tá? E aí a gente fala sem fim lucrativo. Ora, Giovanni, nós temos que comprar material ainda. Nós temos uma quantidade de tatames, a gente quer comprar mais, a gente quer comprar placares, a gente quer ter o restante de material. Então, obviamente, que tem, né? Tem um prolabore, nós não trabalhamos com fins lucrativos, mas se tem um prolabore, a gente investe na federação. Então, a intenção é essa. E, né, a expectativa para o nosso evento agora, no dia 16 de março, que é aniversário da minha filha Isabela, né? O amor da minha vida, né? E eu vou estar lá, hoje eu vou estar trabalhando até 1h da manhã com inscrições, se Deus quiser. Nós tivemos a notícia de que 2 eventos foram cancelados, né? A crise do Brasil importantes, pós-carnaval, né? Mas nós vamos conseguir realizar o evento. Vai fazer, vai ser um evento né? com sucesso. Eu vou estar lá cobrindo. Vai ser uma honra, tá? Esperamos que você esteja lá. Né? Vou fazer um esforço e vai ser um sucesso o próximo também. E, Gustavo, as suas considerações finais aí, a gente estamos aí, o que você tem para falar aí de alguma coisa, fica à vontade aí. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né? E mais uma vez convidar o público para, né, não só o público, mas todos aqueles adeptos das artes marciais para o nosso evento dia 16 de março. Nós vamos ter uma Copa do Brasil novamente em Cantagalo, vamos ter o estadual em Cordeiro, tá? Daqui a 2 meses. E eu só tenho a agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele que nos proporciona. Agradecer a você que é um amigo irmão, tá? A esse canal aqui que eu desejo que cada vez mais prospere, né? Ao nosso companheiro ali, que está aqui, né, nos apoiando aí, e mandar um abraço forte para todos os irmãos do jiu-jitsu, independentemente de bandeira ou qualquer coisa. Eu estou aqui pela união do jiu-jitsu, sem violência, em prol do abraço, a arte suave, de todos, um ajudar o outro, um participar do evento do outro, e um ir na academia do outro, e cada um ganhar o seu pão aí, através do jiu-jitsu, né? É o mais importante. E falar em abraço, Marcos Lelo, nosso mestre Lelo, mandou um abraço para você. Mestre Lelo, caramba, um abraço, mestre Lelo. Gustavo, como no nosso programa, querido, o convidado aí, ó, tem um... Poxa vida, obrigado, irmão. Pequeno abraço para você aí. Obrigado. Tá. Ô, rapaz. Essa aí eu vou usar com carinho, né? Vou fazer um merchandise aí, né? Poxa vida. E do meu tamanho. Show de bola. Show de bola. E também, muito obrigado. Poxa vida. Isso aqui, tá? É uma homenagem a você pelo seu legado, tá? Pela sua prestação aí. Tá? Poxa vida, muito obrigado. O esporte. Obrigado, muito obrigado mesmo, Giovanni. Né? Poxa, me sinto honrado aí. Deixa eu dar um abraço. Tudo bom? Tudo, irmão. Caramba. E, meus amigos, obrigado aí. Desculpa a demora. Semana que vem estamos de novo aí, tá? E não brigue, lute. Por dentro da luta aí, finalizando mais um programa. Muito obrigado. Agradecer a Deus. Agradecer o Gustavo aí por ter aceitado o convite. Honra. E você aí que tá em casa, que continue acessando, nos assistindo, tá?
Nós estamos aí. Ficam com Deus aí, uma boa noite. Que agora tem Fla-Flu, galera. Tchau, um abraço.